Nesse domingo, dia 20, nós, enquanto igreja, celebramos a ascensão de Jesus, a volta de Jesus para o Pai. E ao celebrar o mistério de Jesus, a gente sempre celebra uma dimensão do mistério humano também, pois Jesus revela a nossa verdadeira humanidade, o nosso verdadeiro destino. Ao celebrar a ascensão, nós queremos celebrar a nossa entrada na eternidade junto com Jesus, porque Ele é Deus encarnado, é Deus feito pessoa humana. Então, uma vez que em Jesus a natureza divina está unida à natureza humana, ao voltar para a eternidade, Jesus nos coloca dentro do coração de Deus, graças à sua ascensão. Celebramos também, portanto, a vocação às alturas que o ser humano possui. O ser humano ele não foi criado para ser uma criatura medíocre, banal. Ele não foi criado para ser Adão. A palavra Adão, significa tirado da terra. Paulo vai dizer que o primeiro Adão encontra agora o seu complemento em Cristo. Ou seja, de Adão nós somos chamados para ser Cristo, somos chamados para ser elevados. Nós vivemos numa cultura onde existe a banalidade, a mediocridade, onde o ser humano não é estimulado a dar o melhor de si, a dar o melhor de si para se desenvolver, para desenvolver todas as suas potencialidades. Por isso, a gente se compromete ao celebrar a ascensão do Senhor, a gente deve se comprometer em trabalhar em nós tudo aquilo que é limitação, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não faz a gente desenvolver realmente a nossa potencialidade, a nossa humanidade. E inspirado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20, que é o Evangelho que esse domingo nos propõe, celebrar a ascensão significa também celebrar o nosso compromisso missionário, pois uma vez que Jesus volta para o Pai, deixa junto aos discípulos a missão de construir o reino de Deus. Celebrar a ascensão não significa celebrar a partida de alguém, ou seja, mas é tomar consciência de que Jesus agora está presente de uma maneira nova na comunidade cristã, mediante sinais, mediante a expulsão de todo o mal, mediante a superação das inimizades, mediante a prática de misericórdia para com aqueles que mais sofrem. Através dessas realidades, nós atualizamos, nós tornamos presente Jesus na comunidade. É dessa maneira que Jesus se faz presente agora. Que nós, enquanto discípulos e missionários de Jesus, possamos assumir, portanto, esse compromisso de construir o reino de Deus. Agora, a responsabilidade está nas nossas mãos e o Senhor vai confirmar a nossa missão mediante esses sinais, a superação de toda a adversidade, de todo o mal, a superação das inimizades, das contradições, das divisões, e sobretudo da prática de misericórdia para com aqueles que mais sofrem. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder essa graça, a graça de continuarmos trabalhando e fazendo com que o reino de Deus aconteça, pois a missão agora está nas nossas mãos. Uma vez que Jesus volta para o Pai, desde o Pai ele nos envia a força do Espírito Santo. No Evangelho de João, o Espírito Santo possui uma missão muito bonita. O Espírito Santo é aquele que vai fazer com que os discípulos de Jesus relembrem os gestos, as palavras de Jesus e possam viver conforme essas palavras e esses gestos. O sábado da vigília de Pentecostes nos apresenta o Evangelho de João 7, 37 e 39, no qual Jesus exclama em alta voz, participando de uma festa judaica, ele exclama que quem tem sede venha a mim e beba. E aí o evangelista explica que se trata do Espírito Santo. Jesus é aquele que doa o Espírito Santo. Jesus é aquele que envia o Espírito Santo desde o Pai, junto do Pai, desde a eternidade, para gerar em nós a sua própria presença. É muito interessante que o Espírito Santo ele faz com que a pessoa de Jesus seja gerada dentro do nosso coração, que a mentalidade de Jesus passe a se tornar a nossa própria mentalidade, que a nossa vida possa ser pautada pelos valores do Evangelho.
Por isso, não existe possibilidade de discipulado cristão sem ação e força do Espírito Santo na nossa vida. Não tem jeito de ser discípulo de Jesus se não se deixa o Espírito Santo atuar na nossa vida, se não abrimos o nosso coração para a ação da graça de Deus mediante o Espírito Santo. Por isso, a grande graça, o grande dom, o grande presente que o Espírito Santo quer derramar na nossa vida é gerar a mentalidade do Evangelho na gente, é gerar Jesus na nossa pessoa, é fazer com que nós, discípulos, possamos realmente viver conforme a pauta do Evangelho, conforme os valores do Evangelho, conforme aquilo que Jesus pregou, ensinou e viveu. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus é gerado pela força do Espírito Santo. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Isso na catequese do Evangelho de Lucas, né? Então, tudo aquilo que Jesus faz é por iniciativa de Deus. É Deus que inspira, é Deus que conduz. Então, da mesma forma, a gente, enquanto discípulo de Jesus, a gente deve se deixar conduzir pela luz, pela força, pela graça do Espírito Santo, a fim de que, na concretude da nossa vida, no cotidiano do nosso dia a dia, a gente possa, de fato, praticar o Evangelho, praticar o amor, viver a solidariedade e, em tudo, testemunhar a vida plena, testemunhar a ressurreição de Jesus. Que Deus nos conceda a sua graça, a sua bênção e nos conceda bem celebrar a festa de Pentecostes. É muito bonito perceber que como que os catequistas evangélicos, né, os evangelistas, eles trabalham o dom do Espírito Santo. Por exemplo, nessa festa de Pentecostes, nós meditamos no domingo de Pentecostes o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 e 23, que quando a gente pega o texto do Evangelho, ele está localizado justamente no dia da ressurreição de Jesus. Jesus se manifesta ressuscitado aos seus discípulos, lhes deseja paz, a paz esteja convosco, e aí sopra o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, segundo então o Evangelho de João, acontece no dia da ressurreição. A catequese lucana, a catequese do Evangelho de Lucas, coloca o derramamento do Espírito 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Mas isso ele tem uma finalidade lá na sua catequese, tem uma finalidade específica para a sua comunidade. É bonito perceber que qual é, segundo o Evangelho de João, qual é a finalidade, portanto, desse derramamento desse Espírito Santo presente na vida do discípulo de Jesus? É fazer uma nova criação. Por quê? Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Isso nos faz lembrar o livro do Gênesis, quando Deus, quando cria o ser humano, quando faz o ser humano do barro, aí aparece o mesmo verbo em grego. Deus sopra sobre aquele ser, e aquele ser se torna um ser vivente, se torna o primeiro ser humano, se torna Adão. Ou seja, aqui Jesus sopra sobre a comunidade, realiza uma nova criação, realiza um novo jeito de viver, realiza o início de uma nova era, o início de um novo mundo. Guiados pelo Espírito Santo, nós somos convocados então a darmos a nossa contribuição para que esse novo mundo aconteça. Quem faz a experiência da ressurreição de Jesus e se deixa guiar pela luz e força do Espírito Santo, é impossível de ser velha criatura, sempre se torna nova pessoa. E nova pessoa, a imagem e semelhança de Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. Vivendo, sobretudo, as relações fraternas, de aproximação, de entrosamento, de solidariedade para com os irmãos. Não é à toa que, no versículo posterior, versículo 23, após dizer receber o Espírito Santo, Jesus lá vem falar logo de perdão. A quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Né? Então, a grande graça que o Espírito Santo concede para a comunidade cristã é que essa comunidade possa se tornar um só corpo, que possa viver a fraternidade, que possa viver o amor, que é isso que Jesus deseja na vida dos seus discípulos, conforme a gente meditou no sexto domingo da Páscoa, né? Ou seja, que o fruto que o Pai espera para cada um de nós é o fruto do amor. É isso que importa, que
que no fim da nossa vida, que os frutos que nós tenhamos dados, os frutos que nós tenhamos produzido sejam o amor gratuito, o amor solidário, o amor ágape, como Deus nos ama de forma solidária, gratuita, né? Fazendo da sua vida um dom para a nossa salvação, então que nós também, iluminados pelo Espírito Santo, possamos fazer da nossa vida um dom. É interessante que a cada Santa Missa, quando nós rezamos, após a consagração, se pede o que o Espírito Santo seja derramado sobre a comunidade, justamente para que essa comunidade possa viver a unidade, se tornar um só corpo. Que nós, guiados pelo Espírito Santo, possamos superar as diferenças, superar as divisões e crescer na comunhão, crescer no amor, formando um único corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos conceda bem celebrar a festa de Pentecostes. No domingo de Pentecostes também se lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11, que talvez seja o texto mais conhecido. É bom lembrar que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos formam uma obra única, que quando a Bíblia foi organizada, esses dois livros foram divididos, mas se trata do mesmo autor, se trata da mesma teologia. Para Lucas, e é interessante que no Evangelho de Lucas é o evangelho que mais trata do Espírito Santo, fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus a todo momento é conduzido pelo Espírito Santo, Jesus exulta de alegria no Espírito Santo e por aí vai. Qual a finalidade de Lucas colocar o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Pentecostes, antes de ser uma festa cristã, se tratava de uma festa judaica. Se celebrava, era uma festa de caráter rural, ou seja, era a festa das colheitas, mas depois foi associado a essa festa o dia do que Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai, o dia que Deus entregou a lei para Moisés no Sinai. Então, e é bonito perceber que como que Lucas utiliza os mesmos artifícios literários, né, que aparecem lá no Sinai. Ou seja, quando Moisés está lá no Sinai, acontece forte barulho e a montanha pega fogo. Os discípulos reunidos lá no cenáculo, há um grande vendaval, um grande barulho e línguas de fogo caem sobre os discípulos. Então, os mesmos sinais teofânicos. Parece que Lucas quer nos ensinar que o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade para escrever a vontade de Deus dentro do coração humano. Antes, o querer de Deus estava expresso em tábuas da lei, estava expresso fora do coração humano. Agora, a vontade de Deus é escrita, a palavra de Deus é escrita, a vontade de Deus é escrita dentro do coração humano, para que desde dentro, desde o seu interior, o ser humano possa viver e cumprir o querer de Deus a seu respeito. Por isso, se a gente se deixa conduzir pela luz, pela graça, pela ação do Espírito Santo, a gente não precisa ter dúvidas de estar vivendo o querer de Deus, de estar vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo provoca também a unidade, pois vários habitantes de todos os lugares do mundo conseguem entender a mensagem do Evangelho anunciada. É a linguagem do amor. O amor é a língua universal. Une raças, une culturas, respeita as diferenças e ensina a viver o essencial, que é o carinho, o respeito, a solidariedade e a fraternidade. Que nessa festa de Pentecostes nós possamos nos deixar cada vez mais guiar pela luz do Espírito Santo, a fim de viver com maior fidelidade o nosso discipulado e no nosso dia a dia, na concretude do nosso dia a dia, viver e testemunhar a força do ressuscitado, construindo o reino de Deus, o reino de amor, de justiça e paz. Que Deus nos abençoe.